Então vamos estar continuando o capítulo 4 a partir do versículo 27. Naquele momento chegaram seus discípulos e ficaram admirados, pois eles estavam conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria, e também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Bom, não está no texto, mas Jesus ele estava ali no poço de uma forma estratégica, esperando uma pessoa estar vindo para ele poder estar bebendo água. Provavelmente ele não tinha o cântaro, não tinha nada para descer e de corda para pegar a água, né? E não, isso não está no texto, mas os discípulos estranharam justamente porque um rabino, uma pessoa que era mestre, que era judeu, ele realmente não era normal que um rabino conversasse com uma mulher, ainda mais samaritana, né? E então assim, eles não questionaram porque isso não está no texto, mas se Jesus estava no poço e ele não tinha nem nada para buscar água, então ali ele estava de forma estratégica. Então era meio óbvio ele estar pedindo água para alguém. Que no caso ele pediu, né? Jesus pediu água para a mulher, porque ele não tinha nada com que buscar. Porque vocês lembram que a mulher falou que ele não tinha nada, né? Não tinha nada para pegar água, né? Ele estava dependendo de uma pessoa para estar pegando água para ele. Então, em seguida, a mulher deixou ali o seu pote e voltou até a cidade e disse todas as pessoas. Aqui fala pote, mas é cântaro, né? O cântaro era algo muito, muito importante. Então, ela deixar algo extremamente importante ali é porque realmente ela sofreu um impacto tão grande com Jesus que realmente ele deixou algo como o cântaro ali no próprio local, né? Então, assim, o cântaro naquela época você fazia basicamente tudo, né? Você fazia comida, você lavava as coisas, você limpava, tomava banho. Então, deixar o cântaro ali é deixar algo muito importante no lugar. Então, realmente é porque ela foi muito impactada. E ela, no versículo 29, venham ver o homem que disse tudo o que tenho feito, será que ele é o Messias? Então você vê que ela teve um encontro com Jesus, ela viu de judeu, depois ela viu que ele era uma pessoa importante, chamou ele de Senhor, depois ela viu que ele se revelou, né? Revelou o poder dele, né? De saber todas as coisas, né? E ela chamou ele de profeta, e depois Jesus se revelou ele como Messias, quando ela falou da questão de que o Messias iria revelar tudo, né? Então ela teve esse encontro com Jesus, foi tão forte que ela simplesmente se tornou uma grande evangelista. E aqui fala que ela perguntou, será que ele é o Messias? Então ela se tornou uma pessoa tão evangelista que ela colocou no coração das pessoas a questão da curiosidade, né? Então ela fez com que as pessoas realmente ficassem curiosas. Nossa, quem será esse homem que revelou tudo da vida dela? Será que realmente ele é o Messias? Né? Então foi uma estratégia de realmente dela realmente chamar pessoas, né? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam para Jesus, mestre, como alguma coisa. Então, assim, Jesus estava tão focado na evangelização, realmente estar pregando a palavra, que ele não comeu. E vocês vão ver que ele realmente, na presciência dele, ele já estava sabendo que muitas pessoas iriam até ele, né? E a comida dele era realmente evangelizar, era falar da palavra de Deus, né? Então, Jesus falou, né? Eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então, Jesus já estava falando de algo espiritual. Então, os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: será que alguém já trouxe comida para ele? Então, eles estavam respondendo
de uma forma pensando que era algo não espiritual. Assim como Nicodemos. Nicodemos, quando Jesus falou da questão de nascer de novo, ele como um homem lógico, ele falou, será que a gente vai voltar à barriga da nossa mãe? Mas Jesus não. Jesus falou para ele que era de algo espiritual, assim como os discípulos e a mulher no começo samaritana. Achou que Jesus estava falando de uma água natural, não espiritual. A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer, daqui a 4 meses teremos colheita. Então, na Judéia, o tempo realmente para você fazer uma colheita era 4 meses, tá? Então, Jesus estava pegando algo de conhecimento deles e agora ia falar de algo espiritual que eles iriam entender, né? Mas olhem e vejam que os campos, o que foi plantado já está maduro, pronto para a colheita. Então você vê que Jesus fala da questão de fazer a obra de Deus. Esse é um grande segredo. Quem tem um encontro com Jesus como a samaritana teve, de realmente Jesus se revelar como Deus, ou realmente você se torna que nem o Nicodemos, ou você se torna que nem essa mulher, que se tornou uma grande evangelista. E aí fazer a obra de Deus é você estar pregando, estar evangelizando, é fazer o que eu estou fazendo aqui. Esse é um grande segredo. Se realmente você quer ter experiências com Deus, se você quer realmente ver Deus se manifestando na sua vida, você tem que evangelizar, você tem que pregar, você tem que realmente propagar o evangelho. Porque os profetas e homens de Deus já fizeram o quê? O trabalho deles de preparar o terreno. Então a nossa geração tem a obrigação de evangelizar, de falar de Deus. E quando você faz a obra de Deus, isso se torna tão importante para você, porque você começa a ver a manifestação de Deus. Porque você está fazendo a obra dele, você realmente está fazendo aquilo que precisa ser feito, né? Que é evangelizar, que é falar de Deus, né? E Deus começa a realmente se manifestar para você. Então, se você quer realmente ter uma experiência com Deus, primeiro você tem que reconhecer que Ele é Deus, assim como a mulher samaritana teve. Primeiro você tem que ver que Jesus é Deus. Você tem que reconhecer, você tem que realmente. E aí você reconhecendo isso, você vai evangelizar. Porque Deus realmente começa a se manifestar na sua vida. Quem colhe recebe o seu salário e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. Assim, tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos, porque é verdade o que dizem. Um semeia e outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam, outros trabalharam ali, e vocês aproveitaram o trabalho deles. Então, que nem João Batista. João Batista preparou o caminho para quem? Para Jesus. Assim como os profetas já falavam do que? Do Messias. Então, eles estavam já preparando o terreno para que quando Jesus viesse, tanto Jesus quanto os apóstolos pudessem colher o que outros plantaram, né? E o próprio Jesus também plantou também no passado, porque ele é o próprio Deus, né? Ele também é Espírito. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito: Ele me disse tudo o que tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram ele para que ficasse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Tá? Então, assim, diferentemente dos lugares onde os judeus estavam, Jesus não podia se revelar tanto. Tanto que muitas vezes ele curava alguém e falava para ele não falar para ninguém. Por quê? Porque os judeus religiosos da época poderiam o quê? Impedir o ministério dele, fazer uma grande perseguição. Então por que com os judeus Jesus tentava conter? Porque se ele se revelasse ali já como Messias, como Deus, iria receber uma grande perseguição. Já como os samaritanos, como ele estava ali de passagem,
Ele podia se revelar, ele podia se mostrar como Deus, assim como ele fez com a samaritana, ele se revelou como Deus. Então, com os judeus ele fazia milagres, mas ele meio que tinha que se conter para que realmente não colocassem eu já como rei, como Messias, como profeta, etc., porque ele ia receber grande perseguição dos judeus da época. Não que Jesus não poderia contê-los, mas Jesus estava aqui como homem. Então, realmente ele precisava agir de uma forma, vamos dizer assim, ele tinha que cobrar, tinha que cumprir o ministério dele aqui, né? Que era de evangelizar, que era de testemunhar, de fazer milagres, de se revelar como Deus, como Criador. Então ali muitos creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher. Então assim, você viu que Jesus, pelo menos aqui não fala que ele fez grandes milagres, não. Ele simplesmente muitas vezes utilizou até a presciência dele, o conhecimento que ele tinha de tudo, para realmente se revelar ali como Deus, né? Agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos falar e sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Então eles creram em Jesus, né? Jesus cura o filho de um funcionário público. Depois de ficar 2 dias ali, Jesus foi para a região da Galiléia, pois como ele disse, um profeta não é respeitado em sua própria terra. Quando chegou, tanto que Jesus ele é chamado de Galileu, né? Falavam, como que um profeta pode vir na Galiléia? Mas na verdade Jesus nasceu em Belém, ele não era um Galileu, ele era da região ali de Belém. Quando chegou a Galiléia, os moradores dali receberam bem, né? É que eles tinham ido à festa de Páscoa em Jerusalém e tinham visto tudo o que Jesus havia feito lá. Então o que acontece? Muitas vezes você está na sua região e você não vamos dizer assim, aplaudido. Que nem esses, por exemplo, esses jogadores que vão na Olimpíada. Muitas vezes a pessoa nem dá bola. Mas sai na televisão, ele é honrado lá fora. Aí todo mundo que tá na cidade fala, nossa, como você é bom, etc. Antes não dava valor nenhum quando o cara tava lá, mas só porque ele foi honrado fora, reconheceram ele, etc. Aí as pessoas que moram lá chamam até o bombeiro, fazem carreata, entendeu? Então, mais ou menos está acontecendo isso aqui com Jesus. Jesus voltou a Canaã da Galiléia, onde havia transformado água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse seu filho, que estava morrendo. Jesus disse ao funcionário: Você só crê quando vêem grandes milagres? Ele respondeu: Senhor, venha depressa antes que o meu filho morra. E Jesus respondeu: Volte para casa, seu filho vai viver. Então, ele estava ali testando, né? Então, você só crê se eu faço grandes milagres. Então, ele estava testando aquele funcionário. E aí, o funcionário ele creu. Ele reconhecia que Jesus era soberano, que ele era poderoso para curar o filho dele. Disse Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho, encontrou-se com os seus empregados que disseram: O seu filho está vivo. Então ele perguntou a que horas o filho havia começado a melhorar. Os empregados responderam: Ontem, à 1 da tarde. A febre passou. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora, tinha dito: O seu filho vai viver. Então ele e toda a família creram em Jesus. Então realmente eles tiveram uma experiência ali com Jesus e aquele funcionário se tornou também um evangelista, né? Então quando você tem um encontro com Jesus, quando realmente você reconhece, diferentemente de Nicodemos, que só via Jesus como um profeta, um homem bom, um mestre,
Então, quando você realmente vê como a mulher samaritana, Deus se mostra para você, ele se revela para você, então você se torna um grande evangelista. Você quer pregar a palavra, e aí você está fazendo a obra de Deus. Fazendo a obra de Deus, você realmente começa a ter experiências com Deus, que nem aconteceu com a mulher samaritana e também que nem aconteceu agora também com esse funcionário aqui do governo. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Judéia para a Galiléia. Bom, gente, então a gente terminou aqui o capítulo 4. Realmente, isso foi um capítulo 4 que realmente revelou muitas coisas para mim. Espero que eu tenha contribuído para o seu crescimento espiritual. E isso realmente faça você refletir se realmente você teve esse encontro com Jesus, de ver que ele realmente é Deus, né? Esse encontro realmente você realmente perceber que Jesus Cristo é Deus. E você tendo esse encontro com Jesus, você vai fazer obras, né? De pregar o Evangelho, de fazer a vontade de Deus, tá bom? Bom, gente, eu vou deixar aqui também na descrição, se vocês quiserem estar contribuindo com o nosso ministério, vou estar deixando aqui na descrição. E até o próximo vídeo, nós vamos estar começando o capítulo 5 e que Deus os abençoe. Até mais.